Boa noite, amados e amadas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, a Beatíssima Virgem Maria. Com a graça de Deus, estamos aqui para mais um estudo bíblico. Como prometido semana passada, e é claro, como eu não tenho autoridade nenhuma para segurar a minha promessa por mim mesmo, por isso que ao término do estudo bíblico da semana passada, eu deixei logo bem claro, se o Senhor permitir, estaremos aqui presentes para a segunda parte do nosso estudo bíblico. Desejo a você que está em casa, você que está me acompanhando, e aos que irão me acompanhar até onde este vídeo desse estudo bíblico chegar, a paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz que mesmo em meio às tempestades, aos problemas, às dificuldades, mesmo encurvados pelas lutas, pelas provas da vida, o nosso coração permanece firme, o nosso rosto permanece impassível, porque nós sabemos em quem colocamos todos os dias a nossa confiança, a nossa esperança. E a esperança, como diz Romanos capítulo 5, versículo 5, ela não desampara, ela não decepciona. Infelizmente, o que estamos percebendo nos últimos dias é que muitos têm pregado nos púlpitos da igreja uma esperança terrena, uma esperança fajuta, momentânea, limitada, falida, que não tem consistência para segurar aquele que crer nela. Mas a esperança que trago para você em cada estudo bíblico, ela não está em criatura, ela não está nesta terra. A esperança que prego para você, que anuncio para você, que trago para você, é o Senhor Jesus. Por isso que a carta de São Paulo aos Filipenses, nesta carta, São Paulo fala que Cristo é a esperança da glória. A esperança que cremos é uma esperança celeste, não é esperança fixada, acoplada em coisas desta terra, mas é a esperança celeste, e é nesta esperança que devemos crer. Infelizmente, tem se pregado e a igreja tem se agarrado, se arraigado a uma esperança terrena. É esperança em milagres desta terra, em bênçãos, em bens materiais, mas é uma esperança que não tem consistência, que não dá segurança. A esperança eficaz e segura é a esperança que é Cristo Jesus. Então, seja muito mais que bem-vindo e bem-vinda a mais um estudo bíblico, a segunda parte do nosso estudo, dos conselhos que a palavra de Deus tem para cada um de nós, se queremos um ano repleto de bênçãos, se queremos um ano novo, se queremos uma vida melhor, uma vida melhorada, uma vida transformada, restaurada, repito, não acoplados nem arraigados a coisas desta terra. Não conselhos que provêm de influências, conselhos que provêm de criaturas desta terra, mas os conselhos que vêm da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. E junto vamos entregar este nosso estudo bíblico, esta segunda parte, nas mãos da Beatíssima Virgem Maria, rogando, suplicando a sua intercessão, para que ela nos acompanhe e que ela possa expulsar desta localidade, da tua casa, da tua família, todo o mal que queira se levantar para nos perturbar, para nos incomodar, para nos distrair. Ela que é a vencedora das batalhas de Deus, ela que é o terror dos demônios, ela que esmaga em nome de Jesus a cabeça da serpente, não apenas esmagou quando aceitou o verbo encarnado em si, mas continua esmagando todo o mal que quer se levantar contra a igreja de Cristo, contra os lares que têm como centro o Senhor Jesus. Então que rezemos esta Ave Maria por nós, por todos aqueles que serão alcançados por esta palavra, para que possam ter um excelente estudo bíblico. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Vamos pegar a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, porque não tem como fazer estudo bíblico sem a Palavra de Deus. O magistério da igreja é importantíssimo, mas ele mesmo sabe e ensina que está a serviço da palavra, não acima dela. Então a igreja é sábia, sapientíssima, porque nos ensina a juntar, a unir, a jungir a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério. E quando unimos esse tripé abençoado, a nossa vida melhora mais ainda. A nossa vida se torna mais abençoada ainda. Então, lembrando para os que estarão entrando nesse estudo bíblico, que não acompanharam o outro, eu já indico a você, para você não esquecer de clicar aí no sininho, para seguir nossa página, para continuar recebendo, né, as novidades da nossa página, as novidades da Palavra de Deus, de cada estudo que Deus inspira o meu coração, o nosso coração, para aprendermos mais aqui desta palavra. Então, nós começamos com os conselhos deste ano novo, baseados aqui, fundamentados na Palavra de Deus, no livro dos Provérbios. Na semana passada, eu trabalhei com vocês 7 conselhos dentro do livro dos Provérbios. E agora eu vou dar continuidade. No estudo bíblico passado, nós paramos no capítulo 16 de Provérbios, no versículo 32, que foi o 7º conselho. Agora nós vamos para o 8º conselho. Abra a palavra de Deus, livro dos Provérbios, capítulo 17. Livro dos Provérbios, capítulo 17. Provérbios, capítulo 17. E eu vou te dar um pequeno ensinamento que se eu colocava no meu coração para passar para você. Quando eu estiver citando capítulos e versículos, se precisar sair daqui deste livro para outro livro ou uma epístola, Antigo ou Novo Testamento, quando você me acompanhar aí na sua casa, que você for procurar este capítulo, este versículo, este livro, dá uma pausa, para você não perder o fio da meada, procura lá o livro e depois você retoma aí o estudo bíblico. Sendo assim, você não vai perder nada. Porque pode ser que enquanto você estiver procurando, não tiver habilidade, às vezes a gente se perde, né? Não consegue encontrar com facilidade, rápido. Isso também acontece comigo. Aí o estudo vai caminhando, vai passando, e pode ser que você vai se perdendo. Então você dá pausa, coloca pausa, enquanto vai procurar lá na Bíblia, tá certo? Para me acompanhar e você não perder nada. Então nós iremos recomeçar esse estudo bíblico com o 8º conselho, Provérbios, capítulo 17. Provérbios 17. Deixa aí a sua Bíblia na agulha, para que nós possamos adentrar no 8º conselho. E antes de adentrar neste 8º conselho, eu queria trazer para você aqui um trecho do Catecismo da Igreja Católica que vai nos enriquecer o nosso estudo bíblico e ainda mais nos motivar, nos instigar a procurar a Palavra de Deus, a estudar profundamente a Palavra de Deus. Então eu quero te mostrar como a Palavra de Deus é importante, que você já sabe, mas muitas vezes deixa para lá, deixa para quando tem tempo. E quem é que pode garantir que vai ter um tempo? Nós não administramos o nosso próximo minuto. Você sabia que o seu próximo minuto você não administra? O seu amanhã, o seu futuro, você não administra. Nós só temos o hoje, o agora. Então eu queria te trazer aqui um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo de número 2835, ou como nós falamos, 2835. Se depois você quiser procurar na internet, você vai encontrar este parágrafo. Ao invés de estar dedilhando aí o seu dedo na tela do celular para procurar tantas coisas, ou ver as redes sociais,
vamos também procurar as coisas de Deus, se aprofundar e aprender ainda mais sobre elas, as coisas de Deus? Então, no parágrafo do Catecismo, parágrafo 2835, diz assim: esse parágrafo está discorrendo sobre a oração do Pai Nosso, que é importantíssima, né? A oração que Jesus deixou aqui para nós. Então, aqui vai estar dentro do quarto pedido do Pai Nosso. Então, olha o que o Catecismo vai nos falar. O mesmo diz assim: este pedido e a responsabilidade que ele implica valem também para outra fome da qual os homens padecem. Disse Jesus: o homem não vive apenas de pão, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Isto é, sua palavra e seu sopro. Olha que maravilha, preste atenção. O homem padece não apenas da fome do estômago, como tem muitos passando necessidade, passando fome, e é uma vergonha para o Brasil. E que não aconteça com você. Em que sentido, padre? Que você não deixe ninguém passar por você com fome e a pessoa ir embora. Partilhe com aquele que nada tem. Seja generoso, seja misericordioso, porque nós não administramos o nosso dia de amanhã. Então, seja misericordioso. Eu sei que o tempo de hoje está frio. Eu sei que o amor de hoje esfriou, tanto no mundo como também dentro da igreja. Mas a gente precisa aprender a partilhar mais com o outro, sabe? A sermos mais misericordiosos. O que me deixa curioso é dentro da parábola do juízo final que Jesus conta lá em Mateus capítulo 25, ele conta 3 parábolas. As virgens, prudentes e imprudentes. Depois ele conta outra parábola dos talentos, da figueira, e vai para a parábola do juízo final. Que quando Jesus voltar, vai se sentar no trono e ele vai dividir ovelhas e cabritos. Então, me é muito curioso que Jesus vai falar para os que estavam à sua direita e também os que estavam à sua esquerda. E aqui, por favor, você que é cristão, crente fiel, ao falar aqui de direita e esquerda, que você não esteja querendo introduzir aqui, me desculpe, a vergonha da política desse país. Estou aqui falando e também estamos envolvidos aqui na espiritualidade da palavra de Deus. Então é como está escrito lá em Mateus 25, Jesus vai separar à sua direita os justos, as ovelhas, e à sua esquerda os cabritos, que a tua mente não esteja sendo infectada pela nojeira da política desse país. Então já te exorto aqui para você não dar vazão e espaço a isto, porque o diabo também está usando através disso, e entrando na igreja através disso, dessa política suja e nojenta, e fajuta, e muitos têm entrado nisso. Então, por favor, então Jesus fala, ovelhas à sua direita, cabritos à sua esquerda. Aos da sua direita, Jesus vai dizer: estive com fome e me deste de comer. Estive com sede e me destes de beber. Estive doente e fostes me visitar. Estive nu e me vestistes. Estive preso, né? E fostes ao meu encontro. E daí por diante. E os justos, os que estavam à sua direita, vão indagar Jesus, dizendo: Mestre, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, despido, preso, doente? E Jesus vai dizer: todas as vezes que fizeste isto a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizestes. O curioso dessa parábola, que é verdadeira, é que Jesus não perguntou aos da sua direita nem os da sua esquerda: quantas missas vocês participaram? Quantos terços vocês rezaram? Quantas vezes vocês foram para a missa, para a igreja? Quantas vezes vocês devolveram o dízimo? Ele não adentra nesse assunto de religiosidade. Ele faz a pergunta: estive com fome, com sede, nu, preso, e vocês fizeram tudo isso por mim. E aos da sua esquerda, ele vai dizer: vocês não fizeram por mim. Então, olha só como é importante essa questão da generosidade e da misericórdia, que é o que se está precisando
nos tempos de hoje. Tantas pessoas dentro da igreja preocupadas com a vida alheia, preocupadas com a queda do irmão, em espalhar, fofocar e caluniar o erro do irmão, que tem deixado de lado o que é importante: generosidade e misericórdia. E só lembram disso na quarta-feira de cinza. A caridade, a esmola, a oração e adjacências. E depois disso, fica para trás. Esquece do que é primordial. Então olha como é importante a igreja dizendo que há uma fome, que é a fome do estômago, mas também há outra fome que é importantíssima. Olha aí. E a outra fome que o catecismo fala no parágrafo 2835 é esta, né? Isto é, sua palavra e seu sopro. Olha o que a igreja continua dizendo. Os cristãos devem envidar todos os dias. A palavra envidar aqui é precisa. A igreja é sábia. A igreja é mãe. Então, utiliza as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Então, a palavra envidar aqui, da língua portuguesa, é envidar, traduzindo para você de forma mais clara, envidar quer dizer imprimir. É você imprimir algo. E, além de imprimir, quer dizer o quê? É aplicar com empenho. Olha o que a palavra do catecismo está dizendo. Os cristãos, você é cristão, você é crente. Você crê em Jesus? Crê mesmo que cristão não é porque você frequenta uma igreja, um banco de uma igreja. Ou porque você reza Pai Nosso, Ave Maria. Não tem nada a ver. Quantos fazem isso estão distantes de Jesus? Estão na igreja, mas distantes de Deus. Porque uma coisa é você estar na igreja, outra coisa é você estar em Cristo. Em quem você está primeiro? Em Cristo ou só está na igreja? Então, olha a igreja falando, né, por meio do magistério, no catecismo. Os cristãos devem aplicar com empenho, devem imprimir todos os seus esforços para anunciar o evangelho aos pobres. Viu que não é apenas uma obrigação minha como sacerdote? Viu que não é uma obrigação e uma missão unicamente minha porque sou sacerdote, porque você pode estar jogando para nós padres. O padre é o homem da palavra. E muitas vezes você nem vê isso, né? O padre, o sacerdote é o homem da palavra. Tem que evangelizar, tem que ir missão aqui, missão ali. Mas olha o que o catecismo está falando. Os cristãos, os batizados, devem aplicar, né, com empenho todos os seus esforços para anunciar o evangelho aos pobres. Não apenas aqueles que têm fome de pão, de comida, mas aqueles que têm fome na alma. Olha a continuação desse parágrafo. Continua assim. Há uma fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Olha como a igreja é sábia. Há uma fome na terra, além daquela do estômago, mas uma fome da alma. De pessoas que precisam ser alimentadas. E aqui a igreja faz uma citação, que é do livro do profeta Amós, no capítulo 8º, versículo 11, e que eu já preguei muito sobre o livro do profeta Amós e sobre essa passagem. Mas eu vou ler para você o que Amós 8:11 fala. Diz assim: virão dias, oráculo do Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes de um mar a outro, vaguearão do norte ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Meu Deus, que palavra profunda, mas ao mesmo tempo que palavra pesadíssima. Olha Deus dizendo, procurarão, vaguearão. Você sabe o que é vaguear? E aqui faço uma correção para o nosso conhecimento, o melhoramento da língua portuguesa. Não existe a palavra ele
estava devagando por aí. A palavra correta é divagar. É de onde vem a palavra vagabundo, que tornou-se uma palavra esdrúxula na língua, mas não faz parte da norma culta. A palavra vagabundo, ela é uma cópia pífia da palavra vagamundo. Porque quando os astrônomos ali ficavam analisando os céus, eles viam que os asteroides, eles ficavam de um lado para outro. Então, esses asteroides, esses cometas, eram chamados de vagamundo, que ficavam de um lugar para outro, não tinha um lugar fixo. Aí daí extraiu-se a palavra vagabundo, uma palavra esdrúxula, mas que proveio aí da palavra vagamundo, uma palavra astronômica, não essa que eu acabei de citar, que é esdrúxula, vagabundo, né? Onde as pessoas falam aqui, sobretudo aqui no nosso Nordeste. Mas veio daí a palavra, né, vagabundo, veio de vagamundo, dos asteroides, dos corpos celestes vagueando de um lado a outro. Então a palavra devagar, não devagar, D-E, não no sentido de lentidão, mas devagar, quer dizer ficar de um lugar para o outro. Então, olha só, Deus dizendo que eles andaram errantes de um mar a outro, vagueando do norte ao oriente e não vão encontrar a palavra, porque o tempo que tinham para fazer isso, não abraçaram e sim desprezaram. Você acha que isso já não está acontecendo nos tempos de hoje? Você acha que não está? Sabe o que os santos diziam? Que chegaria um tempo que na igreja seria necessário usar uma lupa para encontrar a palavra de Deus num sermão, numa pregação, numa homilia. Não estamos vendo isso hoje, não? Olha o que os santos diziam. Chegaria um tempo na igreja que seria necessário usar uma lupa, uma luneta, para encontrar a palavra de Deus num sermão, numa pregação, numa homilia. Porque seria dificílimo encontrar. Estamos vivendo isso hoje. Usa-se tudo em homilias, em sermões, menos a palavra de Deus. E quando a usam, é de forma rápida, corriqueira, como se ela estivesse ali para somar o que a pessoa vai falar. Mas a palavra de Deus não é para somar. A palavra de Deus é a base do sermão, é a base da homilia, é a base da pregação. Sem essa raiz aqui, sem essa base aqui, a estrutura desmorona. Não toca ninguém, não converte ninguém, não transforma ninguém, não restaura ninguém. Então a palavra de Deus, ela é importantíssima. Olha a igreja dizendo, vamos entrar agora para o 8º conselho do livro dos Provérbios. Mas era necessário que eu trouxesse para você, né, esse conhecimento, esse apêndice de conhecimento da palavra de Deus, unida aqui ao magistério, ao catecismo, para você ter ali plena certeza, mais confiança ainda na palavra de Deus, mais necessidade da palavra de Deus, porque ela não é uma brincadeira. Para concluir, o catecismo diz assim, parágrafo 28:35. Por isso, o sentido especificamente cristão desse 4º pedido refere-se ao pão de vida. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, não só o pão para o estômago, mas o pão para a alma. E a igreja, ela é esta Belém, a casa do pão. Por isso que Jesus nasceu em Belém, porque era a casa do pão. Ele é alimento, ele mesmo outorgou em João capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Então a gente precisa, mais do que nunca, é urgente, olha a igreja dizendo, os cristãos devem colocar todo empenho para anunciar o evangelho aos pobres, não só desprovidos de bens materiais, mas aos pobres da alma, que não tem contato, que não teve encontro com a palavra de Deus. E o curioso aqui dessa palavra de Amós 8:11 é que diz que eles andarão errantes do norte ao oriente, procurando, mas não vão encontrar a palavra. Não está dizendo aqui que esses errantes irão para o sul, mas aqui para o norte. Que diferença isso faz? Uma grande diferença.
nós acabamos de sair do ciclo do Natal, do tempo do Natal, e nós vimos ali no tempo da Epifania do Senhor que aqueles magos, a Bíblia não fala que eram reis magos, nem que eram 3 reis magos, nem dar-lhe nomes, Baltazar, Belchior e etc. A Bíblia fala que eram magos. Não diz quantidade, não coloca nome e não coloca postos, se eram reis. Mas é que ali por volta do século IV, V da era cristã, quando os persas foram invadir Jerusalém, eles destruíram, ao invadir, muitas igrejas que foram construídas, inclusive até pela mãe de Constantino, Santa Helena, uma grande mulher da era cristã. E eles destruíram muitas igrejas que foram construídas por ela. Mas quando eles chegaram lá em Belém, que iam destruir mais uma igreja, mais um templo, eles olharam para o pico desta igreja, para a torre desta igreja, e viram que lá tinha ali o formato, o desenho, né, de magos. Então, eles acoplaram isso ao conhecimento deles e não destruíram aquela igreja porque eles achavam que era um templo da religião deles. Que quem tinha construído aquela igreja tinha sido os persas. Por isso que eles não destruíram e deixaram a igreja intacta. A única que restou. Inclusive, eu visitei esta igreja belíssima, né? A igreja de Belém, onde Jesus nasceu. Então, veja só. Por que diz aqui no texto que eles, vagueando, corriam para o norte, do norte ao oriente? Por que não fala para o sul? Porque nessa parte da Epifania, Lucas capítulo de número 2, diz que os reis, eles vieram até Jerusalém primeiro, antes de irem para Belém. Eles vieram até Jerusalém. Por que eles foram até Jerusalém? Porque Jerusalém era o lugar onde ficava a palavra de Deus. Então aqui também está dizendo que eles ficaram vagueando do norte ao oriente, mas não está dizendo aqui que eles irão para o sul. Eles não foram buscar a palavra de Deus onde a mesma estava verdadeiramente. Então, muitas vezes, esses que andam errantes por aí, vagueando, eles não querem a palavra em si, a palavra verdadeira, a palavra salutar. Eles não querem. Eles querem apenas um esparadrapo ou um band-aid para aliviar ali o momento de dor, para aliviar ali o momento de prova que estão passando, mas eles não querem mergulhar na palavra verdadeira. Por isso que aqui, vagueando, eles não foram para o sul, onde ficava Jerusalém, onde ficava a palavra de Deus. Mas eles vão para lugares distantes, diferentes. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que a palavra de Deus ela não é aberta, não é lida por muitos católicos e muitos que estão no mundo? Sabe por que a palavra de Deus ela é tão combatida e ela é evitada? Sabe por que muitos não querem estudar a palavra de Deus? Sabe por que muitos não querem ler a palavra de Deus? Sabe por que muitos não querem abrir a palavra de Deus? Porque quando você abre a palavra de Deus, quando você abre a Bíblia para lê-la, ela vai revelar o que você está escondendo. Quando a gente abre a palavra de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente abre a Bíblia, muitos não querem abrir a Bíblia, porque ela vai mexer com aquilo que as pessoas estão escondendo. O que é que você esconde? Por isso que a palavra ela é rechaçada, é colocada de lado, é esquecida, é evitada, é desprezada. E ela é buscada quando se precisa num momento de prova, de luta, uma vez ou outra. Mas essa palavra aqui ela é rejeitada por quê? Porque quando as pessoas abrem a Bíblia, quando as pessoas abrem a palavra de Deus, a palavra mexe com aquilo que elas estão escondendo na sua vida. Então, amados, vamos dar atenção para esta palavra? Vamos dar prioridade para esta palavra? Vamos aprender mais desta palavra? 8º conselho. Aí você volta aí para Provérbios, capítulo de número 17. Provérbios 17, versículo 1. 8º conselho. Provérbios 17, versículo 1. Quer uma vida abençoada? Quer uma família abençoada? Não tem segredo, não tem fórmula, não tem mágica, mas estão aqui os conselhos da palavra de Deus. Porque seguindo esses conselhos a gente ainda passa por prova e por luta,
Imagine sem o direcionamento da palavra de Deus. Se Satanás foi capaz de derrubar um texto de anjos que assistiam à presença de Deus, que adoravam o trono de Deus, imagina o que ele pode fazer com quem não lê, com quem não estuda a palavra de Deus. Imagina o que ele tem feito. E me refiro a pessoas que estão na igreja, viu? Não é nem fora. Que como diz 1 João 5,18, o mundo jaz sob o poder do maligno. Como diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o diabo ele tem cegado o entendimento de muitas pessoas para que elas não cheguem ao conhecimento da verdade. Então olha como é importantíssimo o estudo da palavra de Deus. Sempre friso isso, sempre retomo isso e sempre dou cara a tapa, né? Porque eu sei que quando falo isso muitas pessoas não gostam. Mas eu não estou aqui para te conquistar. Eu não estou aqui para conquistar tua simpatia ou tua aprovação, até porque não vou prestar contas da minha vida a você. Provérbios 17, versículo 1. Oitavo conselho diz assim. Bíblia na mão, olho no texto. Mais vale um bocado de pão seco com a paz do que uma casa cheia de carnes com discórdia, com ódio. Lembre-se, o estribilo que Salomão vai utilizando por 14 vezes, espalhados aqui pelos 31 capítulos de Provérbios. Que estribilo é esse? Mais vale uma coisa do que a outra. Lembra que eu falava no estudo bíblico anterior? Ou vale mais isto do que aquilo? Ou melhor fazer isto do que aquilo? Ou antes escolher isto do que aquilo? Então, são estribilhos que ele vai utilizando aqui nesses conselhos para fixar na mente, no coração do leitor, do crente fiel. Provérbios 17, 1. Mais vale um bocado de pão seco com amor, com a paz, do que uma casa cheia de carnes, mas com discórdias. Olha Salomão, mais uma vez aqui, retomando este assunto que é importante, importantíssimo, aliás, para usar a palavra no superlativo. Importantíssimo. Gente, Salomão, como eu expliquei no estudo passado, ele foi um dos homens mais ricos do seu tempo. Se você pegar como matéria, como tarefa espiritual e ler os primeiros 10 capítulos do primeiro livro dos reis, você vai observar como este rei era rico e o que passava ali sobre a mesa do rei, referente à comida. Você vai ficar estupefato. Você vai ficar estardeado de tanta comida, de tanto luxo, de tanto fausto, que chegava ali todos os dias à mesa do rei. Porque ele dividiu o seu reino, dividiu não no sentido pejorativo, mas ele separou ali, ele criou dentro do seu reino 12 intendentes, 12 províncias. E cada província do seu reino sustentava a mesa, o fausto, o luxo do rei por um mês. E no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 7, ou no primeiro livro de Reis, capítulo 5, versículo 2, versículo 7 também, vai ali informar, se você ler, tudo que chegava até a mesa do rei, referente à comida da melhor. Eram banquetes e mais banquetes. Mas Salomão, com uma grande experiência, ele está dizendo aqui que mais vale um bocado de pão seco, mas com paz, com amor, do que uma mesa farta de carnes, uma mesa farta de comidas, de luxo, mas não tem paz, não tem amor, só tem discórdias, as pessoas se mordem, as pessoas se degladiam umas com as outras, as pessoas sentem inveja umas das outras, não tem amor. A comida desce quadrada. Salomão está nos ensinando um princípio, um conselho que é importantíssimo. Enfatizo mais uma vez. É melhor um pouco, mas com paz, com amor, fruto das bênçãos maravilhosas e grandiosas de Deus, do que você está querendo faturar, barganhar grandes coisas sem o amor, sem a paz. Não vale a pena. Não entendo. Trabalha-se, hora extra, hora extra, tanta coisa para adquirir o dinheiro, para juntar metal, ouro, prata e vidro, e depois cai doente lá e deixa tudo. Deixa tudo. Semana que vem eu vou dar continuidade, não mais neste livro, se o senhor permitir,
mas em outro livro, também sapiencial, que vai nos ensinar muito, abrir os nossos olhos e tocar profundamente o nosso coração, nos impactar, colidir ali com o nosso comodismo, com o deusinho que criamos de nós mesmos e o colocamos num pedestal, num estrado ali, para venerar, para adorar e incensar. Mas a palavra de Deus ela é como um martelo, é como uma bigorna que quebra ali a ilusão, a idolatria humana, os ídolozinhos de nós mesmos ou de outras criaturas que vamos criando dentro de nós, colocando dentro de nós no lugar do verdadeiro Criador. Então Salomão está nos ensinando, mais vale um bocado de pão seco, mas com amor, isto é, valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Amados, se nós nos empenhássemos tanto, com tanto amor, nos conselhos da palavra de Deus, em ler um pouco a cada dia, nossa vida seria outra. Nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações, nossas obras seriam outras. Mas nós estamos com a mente fixada aqui nesta terra. Tiremos isso da cabeça. O que é da terra vai ficar aqui na terra. Jesus já pregava para Nicodemos em João capítulo 3. Quem nasceu de baixo é terreno. O que é da terra é terreno. Mas quem nasceu do alto é do céu. É de Deus. Precisamos aprender a nos desvencilhar destas coisas aqui de baixo. Você não vai levar nada daqui. Quando William Shakespeare morreu, quando Abraham Lincoln morreu, o Abraham Lincoln, um dos presidentes aí da América do Norte, os curiosos se aproximaram do contador dele e lhe perguntaram: quanto Abraham deixou na sua conta? Naquele tempo não tinha conta bancária, né? Não tinha o Pix, mas quanto ele deixou na sua conta? Uma forma de você entender melhor. E o contador dele, disse, ele deixou tudo, ele não levou nada. Deixou tudo, não levou nada. Isso é importantíssimo, sabe? É interessantíssimo. É muito curioso a gente refletir sobre isso. Porque você não vai levar nada daqui. Tudo que você está conquistando aqui, ou que você tem, só vai com você até a beira da sua sepultura. Da sepultura para lá, o que você adquirir ou adquiriu aqui não vai lhe ajudar em nada. Não se santifique aqui agora não. Não se emende aqui agora não. Não mude de vida aqui agora não. Não comece a renunciar, a trabalhar, a crucificar o seu eu. Porque renúncia verdadeira é aquela que dói na pele. Não comece a crucificar o seu eu aqui, não. Crucificar o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência, as nossas invejas, as nossas maldades, as nossas friezas, o jeito que tratamos o outro. Não comecemos a crucificar tudo isso aqui, não. Porque depois da sepultura não dá mais tempo, não. Ah, padre, mas vão rezar por mim lá na missa. Tá certo. Vai com esse argumento diante de Deus, lá para o tribunal dele, que você vai ver o que vai acontecer. No melhor de vida aqui não. Você acha que você pode tentar a Deus? Comprar a Deus? Vamos para o 9º conselho. Está no mesmo capítulo, agora aqui no versículo 12. Provérbios 17, versículo 12. Diz assim: antes encontrar uma ursa privada de seus filhotes do que um tolo, do que um insensato em crise de loucura. Olha só. Antes encontrar uma ursa privada de seus filhotes do que um tolo em crise de loucura. Gente, Salomão aqui está sendo até um pouco, digamos assim, exagerado. Mas é verdade. Você já tentou mexer com os filhotes de um animal? Eu não quero nem aqui colocar os seus filhos, porque Salomão aqui deu um exemplo de um animal. E você sabe como é. Se mexer com seu filho, você já sabe em que você se transforma. Não é aquilo que você falava, você que é mãe, você que é pai, e eu ouvia muitas vezes minha mãe dizia, minha avó dizendo, e minha mãe dizendo: se não cabe meus filhos aqui, também não vai me caber. Às vezes os filhos nem prestavam. Às vezes nós nem prestávamos. Mas elas falavam isso. Mas voltando aqui para o exemplo referente ao animal que ele utilizou aqui.
antes bate de frente, né? Encontrar no caminho ali uma ursa privada de seus filhotes, quando você tenta tirar os filhotes ou mexer nos filhotes de um animal, de uma ave, de uma cadela, de um gato, de uma serpente, vai colocar a mão? Porque você sabe o que vai sobrar para você. Olha como ele utiliza esses exemplos, esses conselhos, para que nos choquem mesmo, que causem impactos em nós. Mas ele está dizendo o seguinte, que é melhor você bater de frente, você se deparar, você colocar a mão lá, na toca de uma serpente que acabou ali de ter seus filhotes ou de qualquer outro animal, para mexer neles, do que você bater de frente com um tolo, com um insensato em uma crise de loucura. Olha só o que ele quis dizer com isso. Amados, quanta gente, amadas, também, batendo boca com outras pessoas. Quanta gente discutindo dentro da igreja. Quanta gente brigando nas redes sociais. Quanta gente perdendo tempo com isso, uma vez que a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos evitar contendas. Olha Salomão dizendo, não vai bater de frente com o tolo, com o insensato. Não vai bater de frente. E Jesus também já nos alertava no Sermão do Monte, salvo engano, Mateus capítulo 5, versículos 38 e 39. Jesus falou, não bateis de frente, não enfrenteis quem é malvado. Dribla ali o caminho, vai embora. Não vai querer ser orgulhoso e orgulhosa e mostrar ali a mesma força, não. Não vai bater de frente porque você não pode, não. Nós estamos vendo aí cada dia mais os exemplos. Quem tem poder, quem tem dinheiro, faz e desfaz aí com as coisas. Tá até numa vida errada. Compra até outras pessoas, porque o dinheiro compra. E você vai acabar perdendo. É melhor você esperar no Senhor, é melhor você prestar um BO, é melhor você prestar ali uma queixa na delegacia do céu, de joelhos no seu quarto, entregando a situação. Do que está batendo de frente com o insensato, com o tolo. Sabe o que Abraham Lincoln dizia? Não se defenda. Em que sentido? Ele está querendo defender o seu nome, batendo boca, indo pedir justificativas disso e daquilo. Não, deixe as pessoas pensarem o que quiserem ao teu respeito. Deixe as pessoas pensarem o que quiserem, né, acerca de você. Porque as pessoas têm sobre nós opinião. Jesus tem um diagnóstico. Então é melhor deixar que as pessoas pensem e imaginem que somos isto, do que estarmos tentando brigar com elas, pedir satisfação e disso e daquilo. O que é o teu nome? O que é o teu nome? Para você querer tanto defender. Provérbios 18:10 diz que o nome do Senhor, aleluia, é torre forte, e para essa torre correm os crentes, os justos, os que dependem e necessitam dele. Olha, o nome dele que é uma torre, o meu e o teu, nada. Nada. Então tá batendo boca, tá discutindo, tá pedindo satisfação. Não, aguarda no Senhor, espera no Senhor. Nada disso. Nada melhor, como dizem, né, os sábios, né, da sabedoria popular, nada melhor do que um dia após o outro. Nada melhor. Quando as pessoas tentam me caluniar, ou tentam falar mal de mim, todos nós somos vítimas disso. Todos nós somos vítimas de calúnia, de fofoca. Eu durmo tranquilamente. Sabe por quê? Mas eu pergunto uma coisa a quem me traz esse tipo de conversa. Que quem me conhece já sabe que eu não suporto fofoca, calúnia, nem me traga. Mas eu sei muito bem distinguir o que é uma calúnia, o que é uma partilha, o que é uma fofoca. Eu sei muito bem distinguir uma coisa da outra. Mas quando alguém me traz algo parecido com isso, eu pergunto para a pessoa, esta pessoa que te falou isso, falou de mim, tem filho, tem filha, tem sobrinho, tem sobrinha, tem irmão, tem irmã, tem padre. Então eu digo, tá certo. Vou dormir em paz, porque é questão de tempo para a pessoa pagar no filho, na filha, no irmão, no parente, no sobrinho, na prima, o que a pessoa falou, fofocou e caluniou. Então nós deveríamos pensar muito sobre a questão de calúnia, fofoca, disse-me-disse. A Bíblia nos afirma que o caluniador, ele não adentrará no reino dos céus.
A Bíblia nos afirma em Números, livro dos Números, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, que a pessoa que se envolve com fofoca, com calúnia, com falso testemunho, ela recebe a sentença da parte de Deus. E se você quiser saber que sentença é essa, leia lá Números capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. O livro do Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 em diante, perdão, no capítulo 21, versículo 8, vai ali narrar a sentença daqueles que praticarem tais coisas que estão lá. Vai ler lá Apocalipse 21, versículo 8. Paga-se caro quem vive numa fofoca, numa calúnia, no falso testemunho, no disse-me-disse. Paga-se na vida, aqui na terra ainda, paga nos céus, porque vê os céus fazendo pior do que aquilo que a pessoa falou, e depois da sepultura pagará também. Se você quiser uma vida desta forma, continue fazendo isso. Mas olha Salomão dizendo, é melhor você se deparar com uma ursa, e você sabe que um urso ele é valente. Você sabe que ele é. Mas se deparar com um tolo, com um insensato, em crise de loucura, é impotencial. Aqui, é o tolo, o insensato, em potência, ao cubo. Deixa para lá as discussões. Não vai te trazer benefício nenhum, só vai trazer destruição para você, para sua casa, para sua família e mais perturbação. Ah, padre, está falando, eu não fiz. Ah, padre, estou comentando, eu não fiz. Eu já te ensinei aqui, ó, a palavra está ensinando. Aguarda no Senhor. Espera no Senhor. Para que você está quebrando cabeça, se perturbando, perdendo a tua paz e o teu sono por conta disso? Deixa que disto aí Deus sabe lidar. E Deus saberá fazer justiça. Simplesmente. E muitos daqueles, né, que já fofocaram, já caluniaram contra mim, eu já os vi. O o maravilhoso é que Deus é tão bendito, é que aquelas mesmas pessoas que trazem a conversa, que trazem, olha padre, falaram isso e aquilo, ou que levam para você também, você que já foi vítima disso, são essas mesmas que Deus as fazem voltar e te dizer o que aconteceu com as pessoas que falaram mal de você. O que aconteceu com Jacó. Os filhos de Jacó, você já sabe da história, jogaram José no poço, venderam José e levaram a notícia falsa para o pai, para Jacó. Para Jacó. Olha, o teu filho José foi morto pelo animal. E Jacó, durante um pouco mais de 20 anos, anulou a sua vida, aniquilou sua vida. Ele entrou numa depressão tão profunda que ele não comia, que ele não bebia. Ele só sobreviveu, porque ele não existiu mais depois desse falso testemunho, dessa notícia que os filhos dele, os irmãos de José, levaram para ele, dizendo que José tinha sido morto. Mas o engraçado é que Deus sempre nos surpreende, o curioso é que Deus sempre é maravilhoso, os mesmos filhos que trouxeram uma notícia má e errada, foram estes que também trouxeram a notícia dizendo, José está vivo lá no Egito. Então, para que você vai se perturbar, quebrar a cabeça? Cuidado para não enlouquecer, viu? Porque o nosso juízo é desse tamanhozinho aqui. Para virar, é uma questão de tempo. Então, não perca seu tempo se preocupando com isso, quebrando cabeça com isso, se perturbando o teu sono, tua alimentação. Entrega a Jesus, que na hora certa, é na palavra, Gálatas capítulo 6, versículo 7, 8, 9, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, e o que o homem semear aqui, isto mesmo ele vai colher. Se você soubesse de Bíblia, você não estaria perturbado, não estaria preocupado aí quando fosse caluniado, quando levantasse calúnias e fofocas sobre você. Não, irmão e irmã. Você não está 24 horas aos pés do ímpio, aos pés do fofoqueiro, do caluniador, para saber o que se faça com a vida dele, não. E aquele lá, olha, aquele juiz lá, ele não cochila nem dorme, diz o Salmo 120. Grava esse conselho aí, hein? Para não se perturbar mais neste ano. E ainda resolver Maria por esses fofoqueiros e caluniadores, porque você tem que fazer o contrário. Você não pode fazer o que eles fazem para não se igualar a eles. Reza por eles ainda, como Jó orou pelos amigos que o feriam. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 10. A bênção de Deus só chegou na vida de Jó, quando Jó orou pelos inimigos dele.
por quem tinha magoado e machucado ele. A gente também deve fazer a mesma coisa. Vamos para o 10º conselho, para dar continuidade ao nosso estudo. 10º conselho. Está lá no capítulo 19, versículo 1. São 13 conselhos, já estamos encerrando, então vai aproveitando aí. 10º conselho, capítulo 19, Provérbios 19, versículo 1. Mais vale um pobre que caminha na integridade que o insensato com lábios mentirosos. Mais vale um pobre que caminha na integridade do que o insensato com lábios mentirosos. Olha Salomão retomando mais uma vez, a necessidade de ser fiel a Jesus, de ser fiel aos propósitos de Deus. Olha ele colocando aqui em paralelo, numa balança, integridade, fidelidade e corrupção, desonestidade, mentira. Amados, eu gosto, quando estou lendo a Bíblia, de morar no livro. Atualmente eu estou no livro do profeta Daniel, mais uma vez, graças a Deus. E já tem uns 3 meses que eu estou neste livro. É o capítulo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, a segunda parte do livro, capítulo 7º, capítulo 9º, depois eu volto novamente. Tem uns 3 meses que eu estou morando nesse livro. E tenho aprendido muitas coisas, graças a Deus, com o profeta Daniel. Gente, uma das coisas muito curiosas que você percebe ao ler o livro do profeta Daniel e ao se deparar com a história de vida dele, é que diferente um pouquinho dos outros profetas, dos outros personagens bíblicos, o que acontecia? Você vai encontrar muitos profetas, muitos personagens bíblicos que na caminhada receberam o chamado de Deus, tiveram ali uma vida frutuosa espiritualmente, uma vida maravilhosa, de vitórias, de bênçãos, de graças, de conquistas, mas também tiveram ali os seus momentos difíceis de queda, de pecado, de limitação, de desobediência. E a gente consegue ver ali a reviravolta do que Deus foi capaz de fazer na vida destas pessoas, desses personagens bíblicos, desses profetas. E você vai ver como Deus consegue restaurar a vida daquela que se entrega a Ele, profundamente a Ele, que se entrega integralmente a Ele, de forma íntegra, de forma inteira também, de forma pura, de coração. Mas uma das coisas que você observa no profeta Daniel é que, lendo do capítulo 1 até o último capítulo, se for numa Bíblia evangélica, o livro de Daniel vai até o capítulo 12. Se for numa Bíblia católica, vai até o capítulo 14. Isso são coisas para outros assuntos. Mas do capítulo 1 até o último capítulo, como nossa Bíblia é católica, até o capítulo 12, até o capítulo 14, você vai encontrar Daniel procedendo do mesmo jeito. Daniel não negociou a integridade dele, a fidelidade dele, nem quando foi jogado na cova dos leões. Nem Daniel, nem Cedraque, Mesaque e Abdenego, eles permaneceram fiéis do início do livro até o fim. Eles não se dobraram diante do rei Nabucodonosor, eles não se dobraram diante do rei Baltazar, eles não se dobraram diante de Dario, não se dobraram ali diante de Ciro. Daniel permaneceu fiel, íntegro do início ao fim, porque ele foi deportado para a Babilônia no exílio muito jovem, muito jovem. Ele foi retirado bruscamente da sua casa, da sua família, da sua terra, da sua religião, do templo, bruscamente, e levado para o exílio. Então, este jovem, até um pouco mais de 80 anos, como ele narra no livro ali, você vê que ele permaneceu fiel. E olha o que Salomão está dizendo. Mais vale um pobre que caminha na integridade do que um insensato com lábios mentirosos. Do que uma pessoa que tem dinheiro, que tem bens, que tem posses, mas é insensato. O que Salomão quer dizer aqui?
Gente, é que pobreza não é vergonha, não. E outra coisa que aprendemos aqui é que a Bíblia não tem fundamento e nem fala que todos os pobres vão para o céu, ou que todos os pobres estão salvos. Porque como falava no estudo bíblico passado, retomo aqui neste versículo que cabe mais uma vez colocar aqui o que vou falar. Tem pobre caloteiro, pobre que compra e não paga, pobre mentiroso, pobre desonesto, pobre caluniador, pobre fofoqueiro, pobre maldoso, invejoso, orgulhoso, soberbo. Seguimos para o 11º conselho. Sem perder o fio da meada, sem nos distrairmos, para que a gente possa dar continuidade. E com certeza isso vai valer nossa vida, vai fazer nossa vida valer a pena. Não é um ano abençoado que queremos, não é uma vida abençoada. Nós não queremos mudar de vida, melhorar de vida. Pois bem, aqui estão os conselhos da palavra de Deus que nos ajudam, não apenas no futuro ajudarão, mas que ajudam, é uma continuidade. Enquanto a gente respira, nós temos acesso à palavra de Deus. Então, 11º conselho, Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21, versículo de número 9. Falei para você que eu encontrei 14 vezes, ou 14 versículos que iniciavam com o estribilo. Mais vale, ou vale mais, ou melhor isso do que aquilo, ou antes isso do que aquilo. Você já está aí, com certeza, bem atento. Então, no capítulo 21, eu encontrei o 14º, mas é praticamente a mesma coisa. Eu vou falar, ler o versículo 9, e depois o versículo 19 do mesmo capítulo 21, e você vai entender aquilo que eu acabei de falar. Vamos lá, Provérbios 21, versículo 9. Salomão fala assim: melhor é habitar no canto do terraço do que conviver com uma mulher impertinente. Verso 19. Vai lá para o versículo 19. Melhor é habitar no deserto do que com uma mulher impertinente e intrigante. A mesma coisa que ele quis falar no versículo 9. Ele apenas acrescentou um adjetivo a mais para esta mulher. Além de impertinente, ele falou impertinente e intrigante. Talvez você, homem, deve estar aí aplaudindo ou pensando: olha aí, a minha mulher tem que aprender isso, ou as mulheres têm que aprender isso. Mas Salomão aqui não está se referindo à mulher. A palavra mulher aqui é uma palavra genérica. Tanto pode ser homem quanto pode ser mulher. Está se referindo aqui ao ser humano, a qualquer pessoa. Então, olha o que ele está dizendo. Melhor é habitar no deserto do que com uma pessoa impertinente e intrigante. Então, você, homem, não pense que você vai escapar, não. Tá certo? Não é só para mulher, não. A palavra mulher aqui, repita, é genérica. Mas é para ser humano, homem e mulher. Em outras palavras, ele está querendo nos ensinar o seguinte: olha cada conselho que causa impacto, que colide com o nosso ego, com o nosso egocentrismo, com o nosso orgulho, com a nossa prepotência. Você sabe que o deserto é um lugar inóspito. O que é o deserto? Não pense que é como aqueles desertos que os filmes de Hollywood apresentam. Aquela areia, o deserto do Saara. Mas os desertos aqui da Judeia, da Palestina, eram muito diferentes do que Hollywood apresenta nos filmes. Mas os desertos eram compostos de pedra, muita pedra, montanhas. E Salomão está dizendo que é melhor habitar, morar, viver no deserto do que com uma pessoa iracunda. Deserto é um lugar inóspito. É quente demais durante o dia e frio demais durante a noite. Também tem os seus perigos, porque lá se encontram os animais nocivos. Animais que fazem a vida humana correr risco de morte. Por isso que lá, na fuga dos israelitas do Egito para o deserto, durante o dia Deus cobria aquele povo com a nuvem, para que o sol escaldante daquele deserto
não fulminasse aqueles que estavam lá. E durante a noite, precedia aquele povo uma coluna de fogo, para que aquele povo fosse guiado na escuridão, no breu da noite, daquele deserto. Mas Salomão está dizendo aqui que é melhor você habitar no canto do terraço, como ele falou aqui no versículo 9, ou no deserto, ou em qualquer lugar que seja, menos você conviver, você habitar com uma pessoa iracunda, com uma pessoa intrigante. Porque o problema dessa pessoa aqui não é o marido, não é a esposa, não é o pai, não é a mãe, não é o amigo, não é o trabalho, não é a comida. O problema é ela mesma. O que é uma pessoa iracunda? Uma pessoa irascível, que só vive irada, bruta, ignorante, ríspida, não sabe tratar bem os outros, não tem jeito, não tem amor, não tem carinho ali para lidar com o semelhante, com o outro. Tudo é na grosseria, é na impaciência. Por que você não bate sua cabeça na parede? Porque quando estiver assim, nesses momentos impetuosos de ira, de estresse, você não coloca sua mão no fogo, ou não coloca seu dedo na tomada para levar 2.000 volts ali para cair logo duro no chão. Mas por que você vai fazer isso com os outros? E o que eu falava no estudo bíblico passado, eu repito aqui. Para as pessoas de fora, é um amor, é uma uva, é um pão de ló. Mas para os de dentro, para os que te amam, para os que estão contigo, na água e no sal, como diz vovó, em todo momento, até debaixo da ponte, se for preciso, trata dessa forma, reage dessa forma. Com as pessoas de fora, elas fecham a mão e dá na tua cara, usando a palavra esdrúxula, para que você entenda, para que eu entenda, para que nós entendamos. Mas conviver com uma pessoa iracunda, uma pessoa que reclama, que murmura, que xinga, parece que nada está bem. Você pergunta como vai a pessoa, ela nunca está saudável, sempre tem uma doença para apresentar, sempre tem uma enfermidade para apresentar. Ela nunca tem nada, ela sempre passa por necessidade, ela sempre se vitimiza. Gente, é terrível conviver com uma pessoa assim. Olha Salomão dizendo, é melhor você estar no canto do terraço, no canto da parede. É melhor você estar em qualquer lugar, menos conviver com uma pessoa assim. Porque uma pessoa assim, que é doente emocionalmente, ela vai adoecendo quem está perto dela também. Porque não quer mudar, não quer melhorar. Não quer ser restaurado, restaurada. Não quer colidir-se consigo mesmo. Não quer se esbarrar, bater de frente com seu orgulho ferido, para se tratar, para melhorar. Não quer reconhecer seus déficits, suas limitações, suas precariedades, seus pecados, suas fraquezas, fraquezas físicas, fraquezas emocionais, fraquezas espirituais, fraquezas mentais. Não quer reconhecer, não dá o braço a torcer. Não quer ali aplicar com empenho o remédio da palavra de Deus, o antídoto para curar esse veneno, o veneno do pecado. A pessoa só vive, se comporta e só reage dessa forma. Você convive com alguém que é assim? Você conhece alguém que é assim? Se eu tivesse aqui o espelho, eu colocaria em frente da câmera, mas eu ainda vou trazer o espelho. Porque essa pessoa aqui do versículo 9 e do versículo 19 do capítulo 21 dos Provérbios pode ser você e pode ser eu. Não tiremos o corpo fora não, como fala o adágio popular. Não tiremos o corpo fora não. Não joguemos para o outro, para a outra, não. Vamos aqui nos enquadrar, vamos aqui refletir se somos nós que estamos procedendo desta maneira, sendo iracundo, irascível, uma pessoa irada, bruta, ríspida, ignorante, grosseira, sem amor para manusear o outro. Você não está manuseando um pedaço de ferro, não. É um ser humano que está do seu lado. Que sangra como você, que tem um coração que bate aí dentro, que sofre, que chora, que tem solidão. O que eu falava no estudo bíblico passado. Sabe qual é a base do cristianismo? Sabe qual é a ética cristã? É que você pegue pesado consigo mesmo e seja misericordioso, generoso, amoroso e paciente com o outro. Vamos para o próximo conselho, estamos findando. 12º conselho, porque você pode continuar aqui a reflexão desse versículo 19 no teu coração.
diante do espelho. Faça solilóquios com você mesmo. Fale com você mesmo, com você mesma. 12º conselho, capítulo 27 de Provérbios. Capítulo 27 de Provérbios, versículo 5. 12º conselho, capítulo 27 de Provérbios, versículo 5. Diz assim: melhor, olha, presta bem atenção aí, o estribilo. Melhor, ou mais vale, ou antes isso do que aquilo. Olha aí, preste atenção. Melhor é a correção manifesta do que uma amizade, do que um amor fingidos. As feridas do amigo são provas de lealdade, mas os beijos do que odeia são abundantes. Olha só, melhor é a correção. Como está faltando isso na igreja hoje? Não pessoas que corrijam, e ainda de forma errada, mas pessoas que se deixem ser corrigidas, mas pessoas que permitam a correção. Porque quem não se preocupa com você, quem não te dá um bom dia, quem não se preocupa em saber se você está vivo ou morto, se você está bem, quem não demonstra a você afeto, amor, zelo e cuidado, não tem moral nenhuma para te corrigir. Mas existem pessoas, e são pouquíssimas essas, que são sinceras, são verdadeiras, que nos corrigem, que te corrigem. Deus me deu esse ofício. Como é difícil para mim fazer isso, sabia? Porque cada pregação que faço, cada estudo bíblico, cada palavra que reflito para pregá-la para você, é uma correção. Para ajustar a nossa humanidade, a nossa carne, e colocá-la, enquadrá-la ali em Cristo Jesus, que é o novo homem, o homem verdadeiro. Eu sei que é muito difícil, na hora que se é corrigido, corrigida, aceitar isso. Está lá em Hebreus capítulo 12. Se você lesse Bíblia, se você se empenhasse, aplicasse em ler mais a palavra de Deus, mas o que eu falei no início, sabe por que a Bíblia não é lida? Sabe por que muitos não abrem a Bíblia para lê-la? Porque quando abrem a Bíblia e vai ler a palavra de Deus, ela mexe com aquilo que as pessoas estão escondendo. Olha, muitas coisas o braço da lei não está pegando aqui nessa terra, não consegue alcançar. E tem passado despercebido. O braço da lei tem feito vista grossa. Mas aos olhos daquele que é, que era e que vai voltar, nada escapa. Nada escapa. Está em Provérbios capítulo 15, neste mesmo livro aqui, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vigiando não somente os maus, não, mas os bons e os maus. E a palavra vigiar não é para estar ali te condenando, esperando na espreita você cometer um erro para te castigar. Não, mas são olhos que cuidam de você. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, diz que os olhos do Cristo ressuscitado que João viu na ilha de Patmos, em espírito, os olhos dele eram como chamas de fogo. Lá na cruz, esses olhos estavam ensanguentados pela tortura que ele sofreu. Olhos que estavam com hematomas inchados, desfigurados. Mas o Cristo glorioso que João viu na ilha de Patmos não tinha mais sangue e hematomas nos olhos, mas eram olhos como chamas de fogo, que revelam a segunda, o segundo, ou melhor, um dos atributos de Deus, onisciência. Olhos que veem além dessa carne aqui, além do que os nossos olhos podem ver. Então, o que o braço da lei não está apanhando, o que o braço da lei não está pegando, o que está escapando do braço da lei aí, não escapa dos olhos do Senhor, não. Trata de ser misericordioso, bondoso, generoso, fazer o bem, sabe por quê? Porque quando você e eu morrermos, não vamos prestar contas da nossa vida para ninguém. Deixa quem quiser falar de você ou pensar ou imaginar de você o que quiserem. Você não controla o que as pessoas pensam e falam de você. É tolice pensar que você pode controlar. Você só deve a Jesus
E devendo a Jesus, você vai se esforçar, se empenhar para ter uma vida aqui reta, não torta, para que, como luzeiros, brilhemos neste mundo de trevas. E os homens vendo nossa vida aqui, glorifiquem a Deus. As pessoas vendo nossa vida com Cristo, glorifiquem a Deus. Mas olha Salomão dizendo que é melhor a correção de quem nos ama de um amigo. Porque quem te ama de verdade não vai querer que você caia no abismo. Tem pessoas que estão à beira do precipício e não querem ser corrigidas. Não querem receber ali o antídoto para curar ali o veneno da enfermidade espiritual delas. Não querem. Orgulhosos, prepotentes, autossuficientes e que dizem, eu não preciso de correção. E se você vai corrigir e tem que ser com amor, elas dizem, e quem é você para fazer isso? Você também é isto e aquilo e sai nomeando e sai tentando te atingir, te intimidar. Mas quem tem consciência de que é amado e amada pela pessoa que vai dar-lhe uma correção, não reage dessa forma. Vai ouvir, não escutar. Vai ouvir com atenção. Vai ali baixar a cabeça, vai refletir, por mais que doa no momento, por mais que você fique envergonhado ou envergonhada no momento, e a correção não é feita em público, e a correção não é feita para quebrar, para destruir, para envergonhar o irmão, porque Jesus mesmo falou. Em Lucas capítulo 3, quando narra ali a passagem de João Batista. João Batista diz que ele não quebra a cana rachada e não apaga o pavio que ainda fumega. Para você querer encurvar o outro pela sua correção maldada e mal feita, sem misericórdia e sem amor. Quem é você para fazer isso? Amados, amadas, mais misericórdia no coração, mais paciência e bondade no coração devemos ter ao corrigir o outro. Porque ao corrigir o outro, eu também devo aprender. Aprender o quê? Que eu tenho a mesma carne, sou feita da mesma matéria dele, de barro. Hoje ele caiu, amanhã pode ser eu. É 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. São Paulo fala, quem pensa está de pé. Cuidado para não cair. Para não quebrar a cara no chão. E muitos moralistas que pensam que pode corrigir o outro, se esquecem que tem a mesma matéria-prima. É barro. Somos feitos de barro. Gênesis 3,19. Viemos no pó e ao pó retornaremos. Há uma incidência de Deus sobre nós. Enquanto Jesus não voltar, todos os seres humanos irão morrer. Como outros já morreram no passado, estão morrendo hoje, vão morrer amanhã. Mas olha, Salomão dizendo aqui, quem ama de verdade vai fazer a correção. Mateus capítulo 18, Jesus diz o seguinte, quando se trata do relacionamento com o outro. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreende-o. Se ele não te ouvir, chama mais 2 pessoas. Se ele não te ouvir, leva-o para a igreja. Se não quiser te ouvir, anátema. Mas a expressão que Jesus utiliza, repreende o teu irmão, eu sei que essa palavra repreender na língua portuguesa é uma palavra muito pejorativa, uma palavra muito ferrenha, e muitos não gostam dessa palavra porque sabem o que passaram. Imaginam, já sentem o que passaram. Mas a palavra repreender na língua grega, que Jesus utiliza, o que é repreender? É você pegar uma pessoa que teve um membro quebrado, um osso quebrado, e colocá-lo no lugar. Quando uma pessoa quebra um braço, uma perna, ou uma fratura exposta, ela não pode ser ali pega, ou aquele membro, ou aquele osso que foi quebrado, ser pego de forma brusca ali para colocá-lo no lugar. Não, por isso que quando a pessoa cai de moto, se machuca, ela fica lá esperando o socorro para não mexer e não causar nenhum dano ali irreversível naquele local, ou em alguma parte do corpo dela. Então, a expressão repreender, a palavra repreender na língua grega, quer dizer você pegar o osso, né, que foi quebrado, que foi ali rompido, fragmentado, com todo jeito levá-lo ao lugar. Isso leva tempo, isso leva amor, isso leva paciência, isso leva compaixão, isso leva carinho, isso leva muitas vezes ali o fato de você não desistir do outro. Isto é repreender, não como vemos hoje. Quebrou, joga-se fora.
Na igreja, no mundo, é a mesma coisa que se trata. Quebrou para fora. Conosco não pode ser assim. Seguidores de Jesus, que cremos em Jesus, pessoas que estão todos os domingos na fila da comunhão e até mesmo vão para a missa outros dias durante a semana. E como você tem agido, com misericórdia ou sem misericórdia? Nessa correção aqui. Porque o mesmo que corrige também, ele pode ser corrigido. Salomão está nos dizendo, se é uma pessoa que nos ama, que vem nos corrigir, a gente vai acolher ali, porque nos ama de verdade. E o meu ofício é fazer isso. E como é que eu te corrijo? Através da palavra. Porque a Epístola de São Tiago, nos seus 5 capítulos, nos diz que, sobretudo no capítulo 3º, nos diz que a Bíblia, ela é um espelho. A palavra, ela é um espelho. E espelho serve para quê? Você vai para uma festa, você vai sair de casa, você vai na panificadora, vai no mercado, não vai com os cabelos desse jeito, de ravengar. Você gosta o quê? Pentear o cabelo, se perfumar. E quando você se veste, se troca aquela roupa bonita, você vai para o espelho para ver se está tudo bem ou se a roupa está amarrotada. O espelho serve para isso. Da mesma forma, a palavra de Deus, como o espelho mostra o que está pelo lado de fora, a palavra mostra o que está pelo lado de dentro. Repito, sabe por que muitos não leem a Bíblia? Sabe por que muitas pessoas não leem a Bíblia, não abrem a Bíblia? Porque quando elas começam a ler a Bíblia, a palavra de Deus mostra o que elas estão escondendo. É por isso que essa palavra é evitada. É rechaçada e colocada de lado. É evitada. É desprezada. Olha Salomão nos ensinando. Último conselho para encerrarmos a segunda parte do nosso estudo de hoje sobre esses conselhos para um ano abençoado, para uma vida melhor e abençoada, sob a orientação da palavra de Deus. Capítulo 28, versículo 6. Eu poderia me aprofundar muito mais em cada versículo, mas levaria 1 hora para cada versículo. Então, estou aqui analisando com vocês e transmitindo, de forma sucinta, o mais sucinto possível. Nem posso ser lacônico, não falar nada com o que vemos por aí, e nem ser prolixo, falar muito em cada versículo, fugindo do assunto. Eu tenho que ser sucinto. Enxugo ali cada versículo, trituro, faço aquela vitamina de proteínas ali que o nosso estômago precisa e entrego para você, já tudo triturado da melhor forma, para você se alimentar. É a palavra de Deus. Último conselho, capítulo 28, versículo 6. Capítulo 28, versículo 6, diz assim: mais vale um pobre que caminha na integridade do que um rico em caminhos tortuosos. Olha Salomão retomando mais uma vez. Gente, Salomão aqui retoma muito a necessidade de saber lidar com aquilo que você tem. Com os bens materiais, com riquezas, com posses, com dinheiro. Sabe o que Salomão está nos dizendo aqui? Que ter alguma coisa na vida, ter um bem material, ter dinheiro e não ter sabedoria é uma tragédia para a pessoa e para quem está em torno dela. Olha Salomão dizendo, mais vale um pobre que caminha na retidão ali, ele é honesto, ele apanha, mas ele continua sendo honesto, do que um rico em caminhos tortuosos. Salomão está querendo nos dizer que também não devemos esquecer uma coisa. A vida não é só viver e morte não é só morrer. Não entremos nessa história da filosofia grega ou dos influencers atuais de que morreu, acabou. Aproveite aqui embaixo o quanto você puder, porque depois que você morrer, acabou. Salomão está querendo nos dizer, nos relembrar, que nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma que tem um corpo. Platão dizia que o corpo é a prisão, é o cárcere da alma. O corpo não presta, o corpo é mau, a matéria é má, tem que ser extinta, aniquilada, liquidada, para a alma se libertar. Nada disso. Nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que tem um corpo. E um dia o meu e o teu corpo vai tombar.
Gênesis 3,19, cita novamente. Vai voltar para o pó, para o buraco. Você vai morrer. Próximo estudo, se o Senhor permitir, vamos adentrar com mais profundidade nesse assunto. Mas Salomão está dizendo, cuidado com aquilo que você faz aqui. Não esqueça, bonitinho, bonitinha. Não esqueça que você tem uma alma. O corpo tomba, fenece, cai. Os vermes vão devorá-lo. Mas a alma, ela é imortal. Só Deus que pode aniquilá-la, destruí-la. Lembre-se, vida não é só viver e morte não é só morrer. Existem dois atos, um antes da sepultura e outro após a sepultura. Você vê o que a parábola de Lucas 16:19 conta sobre Lázaro, o pobre, e o rico opulente, que se refestelava todo dia em banquetes, bebidas e luxo. E quando morreu, foi parar na prisão perpétua, na prisão do universo, que é o inferno. E o inferno existe, viu? E muitos não gostam de ouvir, não. A verdade, não. Muitos não gostam de ouvir nesse assunto, não. Gostam daqueles que falam coisas doces. Mas Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, vós sois o sal da terra. Ele não disse, vós sois o caramelo da terra. Não foi a doçura, o açúcar da terra, mas o sal da terra. E o sal incomoda. Coloca uma colher de sal na sua boca para você ver. Se você não fica perturbado até expelir o que colocou. Quando coloca uma colher de caramelo, desce suave. Mas uma colher de sal, o sal incomoda. O sal serve para preservar, para não estragar, e o sal serve para dar sabor. Então, olha Salomão dizendo, mais vale uma pessoa que é pobre, mas que ela caminha na integridade, na justiça, que caminha na obediência, é uma pessoa misericordiosa, bondosa, generosa, ela partilha aquilo que ela tem. Como é que você pode esconder o que você tem e não partilhar com quem precisa de você, que lhe pede ajuda? A igreja e a Bíblia não dizem que você tem que abarcanhar o mundo com as pernas, como falamos aqui no nosso Pernambuco. Não. Você não tem que ajudar todos os necessitados da terra. Não, porque assim também você vai chegar a não ter nada. Mas você vai ajudar aquele que está próximo a você, que precisa de você. Quantos são aqueles que você passa, está ali na rua, ou que chegam à tua porta, que hoje parece que não se chega mais, mas que te pede ajuda e você diz que não tem. E você tem. Te pede 1 quilo de alimento e você diz que não tem. Você tendo no seu armário. Se a palavra nos fala em Provérbios capítulo 12, que nós nos alimentamos com o fruto dos nossos lábios, da nossa boca. A língua, ela tanto serve para a vida como serve para a morte. Alguém chega te pedindo algo, você diz que não tem. Alguém te pede algo no semáforo, uma coisa ou outra, e você diz que não tem. Você vê o outro necessitando, e você diz que não tem. E você tendo, você está juntando para quem? Para quê? Se você não vai levar nada daqui. Eu estou pedindo para você dar tudo que você tem para os outros, não. Não é isso, não. Mas aqueles que vêm ao nosso encontro, que não são muitos, né? A gente pode partilhar. Quem empresta ao pobre, que faz a caridade para o pobre, aquele que necessita, está emprestando para Deus, diz Provérbios, capítulo 16. Então, amados, amadas, Salomão está nos dizendo, cuidado, não esqueça, você tem uma alma, você vai morrer. Então não adianta você ter as coisas aqui, a base da desonestidade, juntar, granjear, porque o Brasil, né, nas suas raízes, né, as suas raízes, acumula corrupção, desonestidade. Nós não podemos seguir este exemplo, não. Se não é meu, não é meu. Se Deus me dá, pelo fruto das suas bênçãos, eu vou ali fazer as minhas coisas. Repito, como diz Provérbios, um dos conselhos que meditamos aqui. O pouco com Deus, vale mais o pouco com Deus no temor do que granjear muitas coisas, mas não ser na vontade de Deus. Salomão está dizendo para encerrar. Mais vale um pobre que caminha na integridade do que um rico em caminhos tortuosos. As pessoas hoje fazem até quase o impossível
para granjear dinheiro e bens. Ter dinheiro, repito, sem sabedoria não adianta, é uma tragédia. Quantas pessoas têm suas posses aí, mas não tem sabedoria, não tem prudência, não tem discernimento, o que vão fazer ali? Não tem discernimento. Não partilha com o outro que necessita. Quanto mais você retém, quanto mais você guardar, quanto mais você esconder, quanto mais você acumular, quanto mais você juntar, mais a traça vai corroer e o ladrão vai roubar. Mas quando você faz a experiência de partilhar com quem necessita, você vê como as bênçãos fluem. Ninguém é tão rico, ou seja, ninguém tem tanta coisa a ponto de não precisar de nada, e ninguém é tão miserável que não tem o que partilhar com o outro. Nós estamos nos tornando máquinas, ferro frio. Perdemos o significado do que é amar o próximo há muito tempo, do que é ser misericordioso, perdemos isso há muito tempo. O outro que fique para lá, como diz aquela música de Roberto Carlos, quero que você me aqueça no inverno e que tudo mais vá para o inferno. Então, muitos que estão na igreja estão fazendo isso. Não é dos meus, vai para o inferno. Ou seja, não quero saber de nada de lá, quero só saber de mim. De mim. Cuidado, gente. Cuidado, você vai deixar para quem? O que você está juntando aí? Para teus filhos, que muitas vezes não são nem unidos dentro de casa, nem amigos são, para estarem se degladiando quando você fechar seus olhos, brigando aí, separando, rasgando ao meio o que você está adquirindo aqui com tanto suor. É para isso que você está juntando e acumulando, que você quer trabalhar e se matar de trabalhar, de se juntar e acumular para eles, que nem amigos são, que nem de você lembrarão. Concluindo, fui celebrar uma missa numa igreja histórica daqui, de Recife, uma igreja antiga. E lá eu vi uma lápide. Estava lá 1800 e alguma coisa. Quem é que lembra mais de que foi sepultado ali? Quem é que lembra mais daquela criatura que estava ali? Gente, o mundo é cruel. Antes do capim cobrir tua sepultura, que agora não é mais capim, não é? Coloca naquelas caixas armazenadas, né? Mas antes do capim cobrir tua sepultura, 95% das pessoas que dizem que te amam já terão te esquecido. 95 não, 97%. Apenas pouquíssimas, ou 3%, vão lembrar de você, sentir sua falta, chorar por você e guardar você na memória. O mundo é cruel. Esse mundo pelo qual nós nos matamos, nos acabamos, nós nos esgotamos para ter as coisas e acumular as coisas, é um mundo que vai nos esquecer rapidinho. Rapidinho. É melhor a gente se gastar por Jesus, pelas coisas de Jesus. Amados, amadas, aqui nós encerramos. Eu sei que eu poderia falar muitas coisas aqui, mas acredito que seja suficiente até aqui, desses 13 conselhos para ter um ano de 2026 abençoado, para ter uma vida abençoada, uma vida melhor. E te digo, te aconselho, agora não é de Salomão, nem do livro dos Provérbios, mas sou eu que estou te falando. Eu te aconselho a rever esse estudo bíblico. Somente uma vez, você não vai captar tudo, não. Tem que ser uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Vai ali retomando, vai ali lendo, vai ali fazendo, ouvindo outras vezes, porque cada vez que você vai ali ouvindo, você vai absorvendo coisas que de uma só vez ou 2 você não consegue colocar no coração e na mente. Nós nos distraímos facilmente. Então eu te aconselho a fazer isso, aí memorizando. Lembra a palavra que o catecismo falou aqui, né? Envidar, que é você aplicar com empenho na evangelização, é você imprimir ali, né, o anúncio do evangelho aos pobres, você levar isso a sério, evangelizar, evangelize nas suas redes sociais, nos seus status de WhatsApp, de Instagram, colocar ali passagens bíblicas, versículos bíblicos. Repito, sabe por que ninguém quer abrir a Bíblia e ler a Bíblia? Porque ela revela o que as pessoas estão fazendo no oculto.
o que fazem no esconderijo. Mas tenha coragem para ler. Essa palavra aqui não está para te condenar, não, está para te salvar. Mas eu te digo também, ou a Bíblia vai te afastar do mundo, ou a palavra de Deus vai te afastar do mundo, ou o mundo vai te afastar desta palavra. A decisão é sua. Ou essa palavra aqui vai te afastar cada vez mais das coisas deste mundo, e mundo perdido, e mundo tenebroso, como diz Efésios 6, versículo 10 a 12. Ou essa palavra vai te afastar do mundo tenebroso, ou o mundo vai te afastar dessa palavra. A decisão é sua. A decisão é sua. Dê espaço para ela. Da forma que iniciamos, pedindo a intercessão da Beatíssima Virgem Maria, nós também concluímos com a graça de Deus e debaixo da intercessão dela, que nos acompanhou até aqui. Como diz o primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor está aqui, o Senhor está aí contigo, na tua casa, na tua família, onde esse estudo chegar, onde essa palavra chegar, vai quebrar grilhões, muralhas, vai derrubar muros, algemas, cadeias, enfermidades, cegueira e escama espirituais, para que a palavra possa centralizar-se na vida do ouvinte. O inimigo não vai ter poder contra ela. Agradeço Cristian, mais uma vez, agradeço aos que estão colaborando na oração, no apoio, na ajuda, porque nós abrimos a palavra de Deus e você abre aí a sua porta. E muito obrigado por ter nos dado licença para entrarmos. Você não vai se arrepender. Coloco aqui nessa oração da Ave Maria, Cristian, sua família, suas necessidades. Eu coloco você, aqueles que me pedem oração, aqueles pelos quais eu oro aqui interceder pelas suas necessidades, pelos seus clamores. Você que está enfermo, você que está no tratamento de alguma enfermidade, você que toma seus medicamentos, eu entrego aos pés do Senhor Jesus, para que Ele te abençoe, te fortaleça, te dê poder do Espírito Santo, te coloque de pé, para que Ele possa revigorar a tua fé, para que nada possa te derrubar. Até o dia que Ele te chamar pelo nome, ou que Ele voltar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de São Bento, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E não esqueça de clicar aí no nosso sininho, acompanhar a nossa página e compartilhar com outras pessoas. Coloque nos grupos, coloque para outras pessoas que precisam, envie para elas. Seja um evangelizador. Olha aqui, e eu concluo rapidinho aqui, retomando mais uma vez o que o parágrafo do Catecismo, de número 2835, falou. Disse o seguinte, que os cristãos, os crentes, devem envidar, aplicar-se com empenho, imprimir isso no coração, na alma, todos os seus esforços para anunciar o Evangelho. Você tem feito isso, anunciado o Evangelho, Deus vai te cobrar. Será que você não consegue nem evangelizar uma pessoa, falar da palavra de Deus para uma pessoa, mandar para ela? Deus vai te cobrar, viu? Não é só para padre e para freira, não. Aqui está dizendo cristãos, todos que foram batizados, que creem no Senhor Jesus e seguem-no. Então lembra aqui, ó, empenhar-se para anunciar a palavra, anunciar o Evangelho. Eu aqui apenas estou sendo um trampolim para você, te instigando, te estimulando, te motivando, mas não é uma obrigação unicamente minha, não. Ajude-me a isso. Ajude-me a fazer isso. Anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho nas casas, nas famílias. Me convide, me leve, que eu vou sim anunciar Jesus. E faça também a sua parte, porque Deus vai te cobrar isso quando você fechar os seus olhinhos. Até a próxima. Amém.